Salve, galera do sétimo ano. Estamos continuando aqui nossas aulas do Educa Recife, depois dessa aula muito bacana do professor Revo, do professor Heleno, né? Muita energia boa. E aí a gente segue agora com a história do Recife, né? Então, eu sou o professor Henrique e hoje estou aqui acompanhado, né, pelo o nosso querido professor Luciano, né? Acho que é Luciano, pode falar agora? Ótimo, então. Professor Luciano, meu parceiro, professor de História aí, meu velho. Vou ficar aqui hoje contemplativo, só na meditação, acompanhando aqui o chat, seguindo o exemplo, o ensinamento do professor Revo. Vou ficar aqui, ó, só de boinha. Bom, eu vou dizer uma coisa, né? Eu gosto também da meditação, é bacana, né? Gostei da postura, mas eu gosto também da agitação do professor chicleteiro. Não, vai ter que cortar e a gente vai ter o professor chicleteiro na sexta-feira. Corta para o professor Luciano, vamos embora. Aê, tamo junto, aê, pessoal. É isso aí. Né? Eu acho que sexta-feira, né, professor? O professor Revoredo ainda Quebrou tá ali, minha ó. meditação. Olha aí, Acabar depois quer ficar medita, né? Tem tranquilo a hora aqui. do chicleteiro, tem a hora da meditação, né? Isso aí, e aí também, ó. Plínio, né, nosso intérprete de Libras, né, muito obrigado por estar aqui conosco, também a sua companhia, né, para que as nossas aulas cheguem a todos e todas com muita qualidade, né, as aulas acessíveis de fato, inclusivas, tá? Ó, gente, quem quiser interagir aqui conosco no nosso chat, né, o professor Luciano está aqui, o pessoal do sétimo ano é muito participativo, né, mas quem ainda não, né, teve essa oportunidade de interagir conosco, basta baixar o aplicativo da Educa Recife, vai aparecer os QR Codes aqui para vocês fazerem a leitura, tá? E aí, gente, é só baixar, né, registrar lá direitinho, o pessoal da sua escola vai ajudar. E aí vocês podem conversar aqui conosco ao vivo na aula, pode acompanhar a aula pelo aplicativo, não precisa usar a sua internet, não precisa de Wi-Fi, nem de internet móvel, né? Enfim. Aqui a internet ela é financiada pela Secretaria da Educação do Recife, então vocês não vão ter problema nenhum. Bom, mas quem quiser acompanhar no YouTube, né, nossa página do Educa Recife, todas as aulas estão lá, tudo organizadinho por ano, vão lá na pasta do sétimo ano, estão todas as aulas, vocês podem assistir novamente, vocês podem tirar dúvida, podem copiar aquela atividade que vocês não deu para acompanhar aqui ao vivo. Tem muita coisa para fazer, então só não acompanha as aulas quem não quer. Gente, ó, o nosso tema da aula de História do Recife hoje é justamente os lugares de memória da escravidão, da resistência e da cultura negra no Recife, tá? Então a gente vai começar uma série, aliás, na aula passada a gente já falou sobre o Dia da Consciência Negra, então muito dentro dessa vibe aqui a gente vai hoje trabalhar os lugares de memória, vamos começar a fazer isso e na aula seguinte a gente fecha, né, esse debate sobre os lugares de memória da escravidão, da resistência e da cultura negra aqui na cidade do Recife. Mas antes da gente tocar nesse ponto, a gente precisa destacar aqui, gente, que antes de ontem, no dia 24 de novembro, né, nós celebramos o dia do Rio Capibaribe, né, esse rio tão importante para a nossa cidade, que corta a nossa cidade, que molda a nossa paisagem, as suas pontes que cruzam, nos ajudam a cruzar o rio Capibaribe. Esse ponto que vocês estão observando aí é justamente onde um pouco mais adiante ele se junta com o rio Beberibe, como já dizia, né, forma o Oceano Atlântico a partir daí, né, o exagero do recifense, né, o Oceano Atlântico se forma a partir do Recife, claro que isso é uma brincadeira, tá, não leva a sério não, mas é uma forma poética de dizer que a cidade do Recife é muito importante, de que o rio é muito importante para nós e nós realmente precisamos cuidar desse patrimônio ambiental, né, na nossa cidade. É claro que não depende só do Recife, das outras cidades também pelo qual o rio cruza, mas enfim, a gente precisa cuidar mais do rio Capibaribe. Eu trouxe uns dados sobre o rio Capibaribe, tá? Para a gente conhecer um pouco mais sobre ele. O rio nasce no município de Poção, lá no agreste, quase no sertão de Pernambuco, e ele percorre um total de 248 quilômetros até chegar na sua foz, aqui no Recife, tá? E ao longo do seu caminho, né, ele tem uns 74 afluentes que vão enriquecendo, né, que vão, né, se juntando ao rio, e ele banha 42 municípios, tá? E a história do Recife está ligado a esse rio, ele, né, passa por esse rio. Eu, inclusive, trouxe uma imagem que a gente já mostrou em outras aulas, que é do Luiz Schilapris, um artista que fazia algumas gravuras, um suíço, inclusive, que veio ao Recife e fez algumas gravuras da cidade. E aí, se a gente pega as pinturas antigas, as fotografias mais antigas do Recife, a gente sempre vai encontrar o rio Capibaribe, né, mostrando o quanto a sua história ela é marcante na nossa cidade. Não é isso aí, professor Luciano? Exatamente, professor. E só a título de curiosidade,
aqui na região do Recife mesmo, é a região metropolitana do Recife. O rio Capibaribe ele corta 3 bairros da cidade, né? O bairro da Jaqueira, a região ali de Poço da Panela e o bairro das Graças, né? Então ele sai cortando até chegar lá no Marco Zero, ali naquela região do Recife Antigo, onde ele vai desaguar no mar, né? É isso aí. Então, um rio que fala sobre nossa história, que fala sobre o nosso povo, que fala sobre o nosso meio ambiente, enfim, né? A economia. Então, a gente precisa realmente cuidar do rio Capibaribe. Então, fica aí, não é, essa celebração e esse recado. Bom, na aula passada, nós estudamos o Dia da Consciência Negra, a gente falou sobre ele, falou sobre os significados do Dia da Consciência Negra e também da sua importância. Está nosso robozinho dizendo que a show é realmente uma data para a gente celebrar sempre, mas nunca podemos esquecer esse debate tem que estar presente o ano inteiro. A gente está sempre aqui trazendo, né, discutindo um pouco dessa importância, né, da cultura né, afro-brasileira, né, o quanto ela, enfim, está presente, né, enfim, aliás, a gente está falando sobre essa grande influência, né, dos povos africanos na construção da sociedade, da cultura brasileira, da nossa forma de pensar, da nossa forma de ser, né, enfim, da nossa criatividade, da nossa capacidade de inventar, de trabalhar, em tudo, né? Então, a gente precisa estar sempre celebrando isso. Bom, hoje a gente vai seguir dentro dessa perspectiva e aí nós vamos estudar justamente esses lugares de memória, né, de debater a resistência, debater a cultura negra, né, aqui na cidade do Recife. Então vamos embora, como o robozinho fala. E aí eu convido logo vocês para a gente voltar ao debate que a gente terminou a aula passada, que é falando sobre o Pátio do Terço. O Pátio do Terço, gente, é um lugar muito importante dessa cultura negra, de resistência, né, de luta aqui na cidade do Recife, né? Então, como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem aqui um recorte, né, do Google Earth, né? A gente tem aqui essa imagem panorâmica do Pátio do Terço, tá? Então, como eu falei para vocês, isso é um marco, uma área da cidade do Recife que reúne essas celebrações, ela marca a resistência, essa história de luta do povo negro aqui na nossa cidade. E por que isso, professor? É justamente porque lá no Pátio do Terço, nós temos, não é, essa história do quilombo urbano, né? A gente fala muito de quilombo, né, como se os quilombos estivessem sempre apenas afastados das áreas urbanas, mas nós temos quilombos urbanos. Era uma área de resistência à escravidão, mas que permanece enquanto conceito, enquanto uma área de resistência ao racismo, às diferentes formas de preconceito, um espaço em que se afirma a cultura e que se afirma a religiosidade, não é, na nossa cidade. E aí a gente lembrou justamente o seguinte, né, que no Pátio do Terço, né, localizava-se o terreiro, né, da Ialorixá Maria de Lourdes da Silva, né, que ficou conhecida como Badia. É a Casa de Badia, uma das principais figuras do Xangô no Recife, tá? Então, a partir, né, da casa dela, né, a partir do terreiro, nós vamos ter, né, alguém que acolhe as expressões culturais negras na cidade do Recife, né, que possibilita com que ela possa se expressar para a cidade do Recife, que possa vencer as resistências que tanto existiam, né? Basta lembrar, por exemplo, que durante o governo do Agamenon Magalhães, as manifestações culturais negras, né, o próprio maracatu, por exemplo, era bastante reprimido, mas não só durante o governo Agamenon. Ao longo da nossa história, né, se a gente remonta desde a escravidão, em que os negros livres, libertos ou escravizados não tinham muitas condições para se expressar, ou quando se expressavam, né, ou celebravam, era sempre acompanhado das forças policiais, era frequentemente reprimido. Tá bom? Então, não tinha muitas condições de se expressar, mas mesmo assim, né, na base de muita luta, conseguiram se afirmar, e nós temos aí, por exemplo, o maracatu como uma das grandes expressões da nossa cultura, tá? E é aí, nesse lugar, no Pátio do Terço, onde nós temos uma das celebrações mais fantásticas do Recife, que acontece durante o Carnaval, mas que sintetiza, né, que é o ápice, é um grande momento dessas manifestações culturais negras na nossa cidade, que é a Noite dos Tambores Silenciosos, né? Não sei se vocês já viram, já puderam participar no Carnaval, tá certo? E aí, para quem não viu,
para quem não teve essa experiência, eu trouxe aqui um vídeo, né, que eu fiz alguns recortes para a gente poder, né, para poder estar aqui por conta do tempo, enfim, mas só para vocês sentirem um pouquinho dessa energia, dessa riqueza que é a Noite dos Tambores Silenciosos. Então, confira aí, né, esse vídeo da Noite dos Tambores Silenciosos no Carnaval do Recife. Acender a luz. Pode acender a luz. Ojo lotere, ojo lotere, ojo lotere, ojo lotere, ojo me para. Essa festa seja de paz. Todos os maracatu, todo mundo trabalhar. Então, gente, vocês puderam ver aí, né, essa riqueza e esse momento fantástico de muita energia da Noite dos Tambores Silenciosos. Então, ele acontece, né, a gente viu no primeiro momento um grupo de maracatu chegando ao Pátio do Terço, né, trazendo toda a sua, né, sim, a música, a dança, mas também a expressão da religiosidade e toda uma carga histórica, né, que os maracatus eles levam consigo, né? Então é uma história de muita tradição, de muita luta, de expressão religiosa, tá? E aí depois, né, que os grupos de maracatu eles se concentram, então há um momento de silenciamento, de silêncio, aliás, né? E que é um momento de reflexão, de pensar sobre os antepassados, né, de evocar esse passado. E depois há um momento de celebração, tá? E que é acompanhado da festa. Bom, é de fato uma cerimônia muito rica, e para que a gente pudesse entender um pouco melhor, eu fiz o seguinte, né? Então acho que a gente nunca é capaz de explicar sobre tudo e de falar de fato com propriedade sobre tudo. Então procurei uma pessoa que pudesse falar melhor do que eu sobre a Noite dos Tambores Silenciosos, sobre essa manifestação tão importante da cultura negra na nossa cidade. E aí
eu fui procurar a professora Suzana Queiroz, que fez um depoimento muito bacana, que trouxe uma explicação muito bacana sobre, importante e muito rica, né, sobre a Noite dos Tambores Silenciosos. Então, professora Suzana, explica para a gente melhor o que é a Noite dos Tambores Silenciosos. Olá, o meu nome é Suzana, sou professora das redes públicas de ensino do Recife de Paulista e estou aqui hoje a convite do professor Henrique para conversar um pouquinho com vocês sobre essa importância do Pátio do Terço, não só na história, né, e memória do povo recifense, mas também um espaço de representatividade do povo preto daqui de Pernambuco. Então, além de ser professora, eu sou candomblessista e juremeira. Também sou brincante de grupos populares de Recife, Olinda e de Igaraçu, que é minha terra natal. Então, o Pátio do Terço, ele hoje tem esse legado, né, a partir de histórias que foram construídas. Nesse processo, o Pátio do Terço, além de ter a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ele também é espaço da memória religiosa afro-brasileira do Recife. Afro-recifense, vamos falar assim. No pátio existem hoje as casas que foram de Badia e das Tias do Terço, como foram conhecidas. Nesses espaços, além de ter essa memória religiosa, também nós temos uma trajetória de resistência das manifestações culturais de Recife. Então, o Pátio do Terço, né, hoje ele também abriga no carnaval o polo afro. Então, nesse espaço, várias manifestações culturais, né, principalmente o maracatu e o afoxé, eles desfilam no carnaval. Então, nós temos o Encontro dos Afoxés no domingo, que é um espaço belíssimo. Quem não foi, ó, tia Suzana tá dando uma dica. Quando a gente tiver, né, a gente puder ir para o carnaval, peçam aos pais, aos responsáveis, dá uma passadinha no Polo Afro da Prefeitura do Recife. Na segunda-feira, dando continuidade a essa programação que valoriza as expressões culturais afro-brasileiras, nós temos a Noite dos Tambores Silenciosos, que é um encontro de maracatus nação, não só do Recife, mas também de outras cidades que tem maracatu, que tem esses grupos de maracatu. Então, nesse momento, existe o desfile, né? Existe a apresentação, o cortejo desses grupos, assim como é feito no Encontro dos Afoxés também. Mas diferente do Encontro dos Afoxés, à meia-noite é realizada uma celebração, né, que vem um sacerdote, um dos mais antigos, né, de Pernambuco, que é Pai Raminho de Oxóssi, e ele faz a celebração à meia-noite, em homenagem aos nossos ancestrais, aqueles ancestrais que naquele chão foram vendidos, foram maltratados, humilhados e perseguidos. Então, à meia-noite há, né, o apagar das luzes e há esse momento religioso entoado em cânticos na língua iorubá, que é uma das línguas africanas. Então, hoje o Pátio do Terço, ele é um espaço de memória, um espaço de resistência e de representatividade da cultura afro-brasileira daqui do Recife. Professora Suzana, nós só temos que agradecer, né, essa explicação maravilhosa, né? Acho que a gente passa realmente a entender, né, a riqueza e a importância, né, de uma manifestação como essa, professor Luciano. É verdade, né? E assim, a gente tem que lembrar, né? Nós estamos falando, né, de tradições que fazem parte, né, da nossa cultura brasileira, onde a gente tem, né, uma rica contribuição dos povos, né, pretos, né,
descendentes dos africanos que vieram para o Brasil na condição de pessoas escravizadas, né? Então, lembrar que quando eles são trazidos de lá da África para cá, não vem para cá apenas, né, integrantes da população do povo comum, né, africano, vem também pessoas que lá nos seus povos, né, nas suas tribos, aldeias, nas suas nações, tinham posição, né, de destaque na sociedade africana, e essas pessoas, elas de uma hora para outra são escravizadas, são trazidas para cá, para um local muito distante, né, do seu continente, e aqui inicia um processo de resistência, né, professor? Processo que, por exemplo, vai dar origem mais na frente aos quilombos, né, e contribuem bastante, né, para a formação da cultura brasileira. Então, muito do que a gente tem na nossa cultura, não somente em termos de palavras, de costumes, tradições, né, de ritmos, de religião, de comidas típicas, a gente deve, né, ao povo africano. Então, acho que o professor Luciano falou aí um pouco dessa dimensão, né? Então, inclusive a gente vai para além, né? Muitas vezes a gente fala dessa população descendente, né, dos povos africanos, e toda a sua, né, influência na nossa construção cultural, e que vai muito para além da escravidão, da resistência à escravidão, mas do fazer, né? Uma cidade feita a partir dessa população negra na nossa cidade, né, de seus descendentes, né, enfim. Então a gente não pode pensar o Recife sem pensar nessa ampla contribuição, né, acho que como sujeitos ativos dessa cidade. Então, embora durante muito tempo tentaram reprimir, tentaram excluir, silenciar, né, mas quando a gente vê um evento como a Noite dos Tambores Silenciosos, que representa toda uma história de luta, a expressão de uma religiosidade que, apesar de tanto preconceito, né, de tanto racismo, né, está ali firme e forte e se colocando, né, para as pessoas, né, em sua beleza, em sua amplitude, né? Acho que realmente, eu acho que fica para a gente não só entender a estética, né, daquele momento, né, a beleza daquele momento, mas também enquanto uma expressão do respeito que nós devemos ter por todas as expressões, né, enfim, as manifestações do nosso povo e como parte nossa, né, mesmo que nós não sejamos um ou outro, as pessoas não sejam praticantes, que você não seja praticante, mas a gente precisa entender, faz parte de nós, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso povo, e a gente precisa, né, não apenas respeitar, mas incorporar, né, enfim, entender que é nosso, né, entender que é nosso, então respeitar, valorizar, incentivar, né, enfim, contribuir. Então é isso, gente. E aí, quando a gente fala sobre esses espaços de memória, né, de cultura, né, é só chamar a atenção para uma coisa. A professora Suzana, né, que vocês viram agora, ela tem um trabalho muito bacana na Rede do Recife, né, e de produção de matérias de livros com os estudantes, discutindo, né, essa questão étnico-racial, né, a questão do racismo e valorização da cultura negra. Então, é realmente um trabalho que a gente precisa conhecer. Tá? E aí, o nosso robozinho está dizendo, bom, eu acho que eu já entendi esse lance do lugar de memória, né, a ideia de lugar de memória, mas só para a gente poder deixar tudo redondinho aqui, já que a gente puxou esse debate, né? Então é o seguinte, o lugar de memória, os lugares de memória se referem justamente a espaços ou monumentos que estão relacionados às nossas histórias, ao nosso passado, e provocam ou promovem reflexões sobre o passado e sobre o presente. Então, nesse sentido, a gente vai ter tanto um lugar, um espaço, um monumento, né? E aí pode ser uma edificação, pode ser enfim, uma escultura, não é? Enfim, então, que acabem remetendo ao nosso passado, não é? Mais distante, mais recente, não é? A nossa história, e a partir desse espaço promove-se uma série de reflexões. E aí eu vou dar continuar explicando isso, dando exemplos para vocês. Então, esses lugares de memória eles podem ser individuais ou de um grupo específico, ou podem ser coletivos. Mas como assim, né? Então, a gente pode dar exemplos aqui. Por exemplo, vamos lá. A casa onde você nasceu é um lugar de memória, onde você nasceu, onde você cresceu, né? Então, o termo é bem isso. Onde você cresceu. É um lugar de memória. É um lugar de memória para todo mundo? Não.
Quem nunca viveu naquela casa, provavelmente vai ser mais uma casa comum. Mas imagine você, né, cresceu naquela casa, e aí ou você ainda estando nela, ou quando você passa para visitar, ou passa em frente, você vai, né, aqui vai trazer uma série de recordações sobre sua vida, né, o tempo que você passou lá, o quanto você aprendeu, o quanto você cresceu, e é bem isso. E da sua família também, das pessoas que viveram com você também. Já, por exemplo, o Forte das Cinco Pontas, o lugar do Museu do Recife, tá certo? Ele é um lugar de memória coletivo da nossa sociedade, da sociedade, né, recifense. Por quê? Porque remonta a história da presença dos holandeses, da luta contra os holandeses, dessa presença portuguesa, né, na construção da nossa história, enfim, faz parte dessa história coletiva, né? Então a gente tem essa diferença dos lugares das memórias. E aí a gente pode, né, acrescentar também que esses espaços eles podem ser formais ou podem ser informais. Não precisa, estou colocando aqui para ninguém decorar nada disso, só para a gente entender a dimensão, né, desse patrimônio, desses lugares de memória, até para a gente poder seguir esse debate, que a gente vai continuar nas próximas aulas. Então eles podem ser formais ou podem ser informais. Mas como assim? Aí vamos a exemplos. Por exemplo, a Rua do Bom Jesus é um lugar informal da memória. Afinal de contas, é uma rua em que tantas coisas aconteceram, ela não foi projetada para ser um lugar de memória. Basicamente isso, é uma rua, suas moradias, mas como a gente já mostrou em outras aulas, ali foi um mercado de pessoas escravizadas no passado, é onde nós temos a primeira sinagoga das Américas, é uma rua que remonta ao passado holandês, a esse passado mais recente da nossa história, enfim. Então, tantas coisas aconteceram, então, embora não tenha sido organizado enquanto lugar de memória, mas ele se apresenta enquanto tal. Ele está sendo celebrado em nossa história. É diferente, por exemplo, de um museu. O museu é um lugar formal de memória. A gente tem aí o Museu do Homem do Nordeste, um museu muito importante da nossa cidade, que vale muito a pena vocês visitarem, tá certo? Então, se organizem aí com sua família, façam uma visita ao Museu do Nordeste, que inclusive traz esse debate também, né, da cultura negra no Brasil e da indígena, né, enfim. Então, traz muitas, até das páginas do Gilberto Freire, né, nele, mas é um museu muito rico, vale muito a pena aí. Então, é um lugar formal de memória, ele foi organizado para isso, assim como muitos outros museus, a gente mostrou o Museu do Recife, que fica no Forte das Cinco Pontas. Então é isso, querem saber mais sobre essa questão, né, dos lugares de memória, né, e de resistência da cultura negra no Recife? Então, vocês podem fazer a leitura do QR Code aí, nesse caso é uma internet externa, né? Então vocês vão ter acesso aí a um material muito bacana que mostra esses lugares no Recife e que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, gente, fica essa atividade para vocês, ó. A partir do que discutimos aqui, façam uma representação do Pátio do Texto e da Noite dos Tambores Silenciosos. Pode ser um texto, pode ser um desenho, pode ser uma poesia. Façam, encaminhem para o seu professor, para a sua professora, peçam para eles enviarem para a gente tem um contato, os professores de História, e aí eu mostro aqui na próxima aula, beleza? Fica combinado. Professor Luciano, obrigado aí, obrigado a todos que estiveram aí no chat. Aí conversando. Só mandar aqui um abraço para o Davi, para a Tâmara e para o Luiz, que estavam interagindo aqui conosco no chat. Então, e inclusive o Davi acabou de dizer aqui, professor, que vai fazer um desenho bem bonito para enviar. Então, manda mesmo, Davi, que na próxima aula, o professor Henrique, ele apresenta o teu desenho aqui ao vivo, beleza? Prometo que vai estar aqui, viu? A gente vai mostrar o desenho do Davi e quem mais quiser fazer aí, fizer a atividade, tá certo? Vai ser muito bem recebido. Então é isso. Obrigado, professor Luciano. Obrigado a todos vocês que estiveram no chat. Plínio, né? Então, Bia, né? E, enfim, o Billy, toda a nossa equipe. Valeu, galera. Sextou. Tchauzinho. Até a próxima.